Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus queridos irmãos e amigos do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto. Com muita alegria, nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos aqui o Livro dos Espíritos. Então hoje a gente vai dar continuidade aqui no assunto da noite, na questão dos anjos e demônios, na qual está inserido no capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Então a gente vai estudar aqui hoje a questão de número 130. Então Kardec questionou aos espíritos a seguinte pergunta: sendo errônea a opinião dos que admitem a existência dos seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? A resposta dos espíritos superiores, aliás, brilhantíssima como sempre: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade, e que muito tempo antes já haviam espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim de todos os tempos. Bom, vejamos bem aqui, o que na resposta dos espíritos sobre essa questão. Então, erroneamente, a gente acreditava nessa crença que já existia, já tinha, desde aquela época, espíritos já existiam espíritos aqui já perfeitos. Como um exemplo, assim, a gente pode usar, assim, nesse momento, a gente chegar em um certo local e a gente deparar ali que existe pessoas já com uma certa madurez espiritual, pessoas inteligentes e tal, pessoas do bem, e a gente às vezes pergunta: essa pessoa já nasceu assim, para dizer assim, dessa forma, já foi assim, já é assim desde há muito tempo? Então é uma comparação um pouco grosseira que a gente faz, com relação à resposta dos espíritos aqui. Então a gente já pensou dessa forma, já cultuou essa crença também. Já pertencíamos a esse povo que pensava dessa forma, que existiam já seres de toda perfeição, que já nasceram daquela forma ali. Então a gente fica a pensar: mas isso não seria justo? Deus não seria bom, misericordioso, como criar espíritos ainda tão atrasados e outros já tão perfeitos? Então a gente, através da resposta que os espíritos deu, a gente vê, a gente percebe e entende que não é dessa forma. Então essa crença falta um pouco ainda do conhecimento, dessa luz que a doutrina espírita nos dá, que clareia a nossa mente. Então a gente sabe que para chegar no patamar que hoje estamos hoje, nós tivemos que caminhar muitos passos. Então essa evolução ela não dá salto. A gente a cada dia vai aprendendo um pouco mais nessa escala evolutiva. Então Deus, essa bondade, Ele nos dá essa oportunidade sempre. E para melhorar um pouco o nosso entendimento na noite de hoje, para nossa reflexão, para o aprofundamento do estudo, nós vamos recorrer aqui ao Espírito Miramês, que tem assim
uma questão, uma abordagem interessante, uma interpretação que ele faz dessa mesma pergunta de número 130. Então ele nos explica assim, mais profundamente sobre isso. Então vale a pena a gente conferir e com certeza a gente vai compreender um pouco mais sobre essa questão. Então essa interpretação ele faz através do livro Filosofia Espírita, no volume 3º. Então, está no capítulo 28 sobre o texto, sobre o título Descida e Subida. Então ele fala: com as nossas limitadas palavras sobre o Criador, podemos dizer que Deus é uma personalidade individual, mas pelo seu poder se encontra no centro de todas as coisas, no comando de tudo que existe, feito por Ele mesmo. Deste centro de luz, inconcebido e inexplicável, desprende-se energia em todas as direções. E se esse é o termo, podemos dizer que desce a essa vida em um transformismo sem paralelos, orientada por leis que o tempo executa. Isso por milhões de séculos, para depois subir em direção ao Criador, novamente enriquecida pela individualidade, despertando todos os valores que a bondade divina estatue no centro de todas as vidas. Descidas e subidas são, pois, a marcha de todos nós para a glória de nós mesmos. É nesse sentido que surgiram as palavras anjo e demônio. Em princípio, demônio é o mesmo anjo, porque tudo feito por Deus é perfeito. O demônio é o que podemos relacionar com a descida, e anjo com a subida, para os esplendores da vida. Caminho esse pela qual todos passaremos. Conhece-se e fala-se mais na terra sobre os demônios, porque eles estão mais visíveis no ambiente dela, pela sua materialidade, e os anjos como espíritos mais sutis, que se encontram em dimensão bem diferente do homem, passam despercebidos e pouco sente as suas presenças. O reino dos demônios é ignorância, e o céu dos anjos a sabedoria e o amor. Entretanto, todos são filhos do mesmo Deus, trilham pelos mesmos caminhos da eternidade. É nesse sentido que Jesus, referindo-se aos 10 mandamentos, sintetizou-os em 2 apenas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus é supremo Criador e o próximo é toda a criação. E os 2 mandamentos se fundam em um só. Aí questionamos: como amar a Deus desprezando o que Ele fez? Descida e subida são trajetórias indispensáveis para a alma, para a própria vida, e não devemos perguntar ao Senhor o porquê disso. Se Ele é toda sabedoria, certamente que sabe o que faz. Se o amor é o seu atributo maior, o que Ele faz não pode estar sujeito à censura ou à desconfiança da nossa parte. Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Onde acha vocês? E por causa dos limites da terra, da tua compreensão, nesse momento
Ora, pede ao Senhor para abrir o teu entendimento, dilatando as tuas sensibilidades, que logo acharás as equações do que te fez sofrer. Quanto à quantidade de demônios que existe, não te preocupes com isso. Eles são teus irmãos, como os são, igualmente nossos. E no amanhã serão anjos como os que existem nos céus. Porém, deverão passar pelos mesmos caminhos dos que já evoluíram, como sendo o seio da conquista dentro das bênçãos do Criador. Para tanto, o tempo é fator principal das qualidades despertadas. Ninguém fica para toda a eternidade no mal. Isso é cegueira daqueles que não têm capacidade de ver. Veja aí, meus irmãos, o que a gente estava estudando, né? Estava a princípio, no início aqui da pergunta. Então, essa questão da nossa evolução, se realmente a gente tem o interesse de subir, de estar um pouco mais acima, de crescer, de ser um anjo amanhã, isso depende de nós no aceleramento do nosso caminho. Então depende de nós. E ninguém faz nada, ninguém cresce só. Então estamos aqui acompanhados e temos que dar as mãos aos outros. Ninguém evolui só aqui na Terra, todos dependem um do outro. Então é nesse sentido aqui, para a nossa reflexão e para encerrar a nossa fala de hoje aqui, queremos terminar aqui declamando um poema que fala justamente sobre isso, né? Da importância de estarmos juntos, porque cada um depende do outro aqui, cada um necessita do próximo. Então, o poema fala sobre isso, sobre o amor, né, do amigo, do irmão. Então, ele fala assim, usando a própria natureza. Os rios não bebem da sua própria água. As árvores não comem dos seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. As flores não exalam o seu perfume para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando estamos felizes ou quando você é feliz. Porém, ela pode ser melhor ainda quando os outros são felizes por nossa causa. Meus irmãos, muito obrigado a todos pela paciência e que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja. Muita paz.